Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 raças de cães de caça da Alemanha. Número 1. Weimaraner. O Weimaraner é uma raça de cão de caça alemão de porte médio a grande, com uma história que remonta pelo menos ao século XIX. Originou-se na área da cidade de Weimar, na época, em Saxe-Weimar-Eisenach, agora no estado da Turíngia, da qual deriva seu nome. Foi reconhecida como uma raça em 1891. É um cão de caça versátil, caracterizado por sua velocidade, resistência, bom olfato, visão aguçada, coragem e inteligência. Na Alemanha, não é considerado adequado para ser mantido apenas como cão de companhia. Existem várias teorias sobre a origem do Weimaraner, mas há poucos fatos históricos documentados. Cães de cor cinza-prata aparecem em pinturas de Anton van Dyck no século XVII e de Jean-Baptiste Oudry no século XVIII. Acredita-se que a raça tenha se originado na área da cidade de Weimar, de onde seu nome deriva. Às vezes, afirma-se que esses cães eram mantidos na corte de Carlo August, grão-duque de Saxe-Weimar-Eisenach, no início do século XIX. A partir de 1879, os cães eram considerados uma variante azul do Kursaar, pointer alemão de pelo curto, e eram elegíveis para registro no livro de registro do Clube Kursaar Club. Eles apareceram pela primeira vez em uma exposição canina em 1880, quando 14 exemplares foram apresentados em Berlim. Esses exemplares eram de 3 tipos diferentes, provenientes de 3 canis distintos: o tradicional Thüringer Hunding, o Weissenfelser Hunding, que era mais elegante, e o Sandersleben, que era intermediário entre os dois. O Weimaraner foi reconhecido como uma raça distinta em 1891. Um padrão da raça foi estabelecido em 1896. Em 1897, uma associação de criadores foi fundada em Erfurt, inicialmente com o nome Verein-zur-Reinzucht des Silbergrau im Weimaraner Wursterhund, que logo foi alterado para Verein-zur-Zuchthund des Weimaraner Wursterhundes. Nos primeiros anos do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, o Weimaraner quase se extinguiu, mas foi reconstituído a partir dos poucos exemplares sobreviventes. Foi definitivamente aceito pela Federation Cynologique Internationale em 1954. Entre 2007 e 2021, a média anual de novos registros na Alemanha foi de cerca de 485, com um mínimo de 391 e um máximo de 607. O Weimaraner tem porte médio a grande. Os machos medem de 59 a 70 centímetros na cernelha, e as fêmeas, de 57 a 65 centímetros. Os pesos variam de 30 a 40 kg para os machos e de 25 a 35 kg para as fêmeas. O pelo pode ser curto ou longo. Ocasionalmente, um pelo duplo de comprimento intermediário é visto. A cor do pelo pode variar de cinza-rato, cinza-cervo a cinza-prata em diferentes tons, ou uma cor intermediária entre essas. Pequenas marcações brancas nas patas e no peito são toleradas. Os olhos são de cor âmbar, variando do claro ao escuro. As orelhas são pendentes, com pontas arredondadas. Um estudo do Reino Unido em 2024 encontrou uma expectativa de vida média de 12,8 anos para a raça, em comparação com uma média de 12,7 anos para raças puras e 12 anos para cães mestiços. O Weimaraner é um cão de caça versátil, podendo ser usado para rastrear, apontar, levantar ou recuperar aves ou outros animais de caça. Seu registro está sujeito à conclusão bem-sucedida de uma prova de trabalho. Na Alemanha, ele não é considerado adequado para ser mantido como cão de companhia. De acordo com o clube da raça, ele, basicamente pertence às mãos de caçadores devido ao seu desenvolvimento e suas características. Não é um cão de companhia, mas um cão de caça por completo. Como tal, ele precisa trabalhar em atividades práticas de caça para manter seu equilíbrio natural. Filhotes são destinados principalmente a caçadores. Número 2. Bavarian Mountain Hound. O Bavarian Mountain Hound, em alemão, Bayerischer Wildersdische Weisshund, é uma raça de cão originária da Alemanha. Como um cão farejador, ele tem sido usado na Alemanha desde o início do século XX para rastrear animais feridos. A cabeça do Bavarian Mountain Hound é forte e alongada. O crânio é relativamente largo e levemente arredondado. Ele tem uma parada pronunciada e um ligeiro arco no dorso do nariz. O focinho deve ser largo, com mandíbulas fortes, e seus lábios cobrem completamente a boca. Seu nariz é preto ou vermelho escuro, com narinas largas. As orelhas são inseridas altas e têm comprimento médio. Elas são mais largas na base, arredondadas nas pontas e pendem pesadamente contra a cabeça. O corpo é ligeiramente mais longo do que alto e um pouco elevado na garupa. O pescoço é de comprimento médio, forte, com um leve papo.
A linha superior inclina-se ligeiramente para cima desde a cernelha até os quartos traseiros. O peito é bem desenvolvido, longo, moderadamente largo e bem descido, com uma leve curvatura no abdômen. Ele tem uma garupa longa, relativamente reta, e costas sólidas. Enquanto sua cauda é inserida alta, de comprimento médio, pendendo até o jarrete, carregada ao nível do solo ou pendente. O Bavarian Mountain Hound é um cão de porte médio, pesando geralmente entre 20 e 30 quilos. Os machos medem de 47 a 52 centímetros de altura, enquanto as fêmeas têm de 44 a 48 centímetros. O pelo é curto, denso e brilhante, ficando bem rente ao corpo, e moderadamente áspero. É mais fino na cabeça e nas orelhas, mais áspero e longo no abdômen, nas pernas e na cauda. A pelagem pode vir em tons de fulvo com máscara preta, vermelho ou tigrado, às vezes com uma marca branca no peito. Os Bavarian Mountain Hounds são calmos, equilibrados e muito apegados à família, mas reservados com estranhos. Durante a caça, eles são duros, focados e persistentes. Não são frequentemente vistos como animais de estimação, a maioria ainda é utilizada por caçadores e rastreadores. Um estudo de 2009 encontrou um coeficiente de consanguinidade de 4,5% entre cães registrados entre 1992 e 2004, o menor dos 3 tipos de cães farejadores estudados. O Bavarian Mountain Hound foi desenvolvido no século XIX por meio do cruzamento do Hanover Hound com o Tyrolean Hound e outros cães de caça. O resultado foi um cão de caça ideal para trabalho em montanhas, menor e mais ágil em terrenos montanhosos acidentados. O Bavarian Mountain Hound é especializado em rastrear grandes presas feridas, como cervos, seguindo os rastros de sangue que o animal deixa após ser atingido. Em 1912, foi fundado em Munique o Club für Bayerische Gebirgsweisshunde, clube para Bavarian Mountain Hound. Depois disso, a raça ganhou popularidade na Áustria e na Hungria. Número 3. German Short Haired Pointer. O German Short Haired Pointer ou Deutsche Kursaar é uma raça de cão de aponte de porte médio originária da Alemanha. Surgiu no século XIX, na região que hoje é a Alemanha. É um cão de caça versátil, adequado tanto para caça quanto para busca e recuperação de presas em terra e na água. Também pode ser mantido como cão de companhia. As raças de cães de aponte da Europa derivam do agora extinto Old Spanish Pointer, que se espalhou pela França e pelos Países Baixos, chegando às cortes principescas do mundo de língua alemã. Inicialmente, esses cães eram usados para caça de aves com redes ou falcões, e mais tarde por caçadores com armas. Cães de caça também foram trazidos da Inglaterra. Calvin Epp, em seu Aufrichtiger Prince de 1751, descreve esses cães como mais altos e fortes do que os tipos locais. No século XIX, grandes números de cães do tipo Burgos Pointing Dog foram levados para a Alemanha. No início daquele século, a população resultante de cães não tinha um nome específico e eram chamados de Hunehund, cães de aves, ou Jaghund, cães de caça. Em 1878, na exposição anual de cães do Verein zur Veredelung der Unterrassen em Frankfurt am Main, foi acordado que padrões de raças para cães alemães seriam estabelecidos na exposição a ser realizada em Hannover em 1879. Padrões tanto para o Deutsche Kursaar quanto para o Deutsche Langaar foram introduzidos naquele ano. O primeiro livro de registros do Kursaar foi publicado em 1897. O Kursaar foi definitivamente aceito pela Fédération Cynologique Internationale em 1954. Em 2013, estava em 22º lugar em uma lista das raças de cães mais registradas em todo o mundo. Entre 2007 e 2021, o número anual de novos registros na Alemanha teve uma média de cerca de 1.300, com um mínimo de 1.102 e um máximo de 1.842. O German Short Haired Pointer tem porte médio, os machos medem entre 62 e 66 centímetros na cernelha, e as fêmeas cerca de 3 ou 4 centímetros menos. A pelagem é densa, curta e de textura áspera. Pode ser marrom ou preta, em 3 padrões diferentes: sólida, com ou sem pequenas manchas brancas no peito e nas pernas, branca, com cabeça colorida e manchas ou pintas no corpo, e ruana, que pode ser escura, com predomínio de pelos coloridos sobre os brancos, ou clara, com mais pelos brancos do que coloridos. A cabeça é de tamanho moderado, com perfil convexo e um focinho longo, largo e forte, adequado para carregar presas. Os olhos são castanhos, as orelhas são arredondadas e inseridas altas, caindo rente à cabeça. Onde não for proibido, a cauda de um cão de trabalho pode ser cortada até metade de seu comprimento. Ela é carregada horizontalmente quando o cão está em movimento e pendente quando em repouso. É um cão robusto e saudável.
Um estudo realizado no Reino Unido em 2024 encontrou uma longevidade média de 13,4 anos para a raça, ligeiramente acima da média de 12,5 para todas as raças. O German Short-Haired Pointer foi criado para ser um cão de caça versátil e completo. Ele é capaz de trabalhar em todos os climas, terrenos e tipos de cobertura, encontrar e apontar presas, sejam aves ou mamíferos, recuperar gentilmente tanto na água quanto em terra, seguir trilhas de sangue para encontrar presas feridas, e defender contra caçadores ilegais e predadores. O registro está sujeito à conclusão bem-sucedida de uma prova de trabalho. Além de caça e provas de campo, o German Short-Haired Pointer se destaca em vários esportes caninos, como agilidade, mergulho e obediência. Também é usado pelas forças de segurança para a detecção de substâncias ilícitas. Número 4. German Wire-Haired Pointer. O German Wire-Haired Pointer Pointer ou Deutsche Drahthaar é uma raça de cão do tipo Griffon de porte médio a grande, desenvolvida no século XIX na Alemanha para caça versátil. Tornou-se um dos principais cães de caça na Alemanha na segunda metade do século XX. É o resultado da cuidadosa mistura e cruzamento entre o Wire-Haired Pointing Griffon, German Short-Haired Pointer, German Wolf-Haired Pointer e o cão de caça Poodle Pointer, no final do século XIX. O German Wire-Haired Pointer remonta suas origens a 1880. A raça se originou na Alemanha, onde o barão Sigismund von Zedlitz und Neukirch foi um dos principais criadores, com o objetivo de criar um cão de caça versátil que trabalhasse de perto com uma pessoa ou um pequeno grupo de caçadores a pé em terrenos variados, desde as regiões montanhosas dos Alpes, até florestas densas, passando por áreas mais abertas com fazendas e pequenas cidades. A raça desejada pelos alemães deveria ter uma pelagem que protegesse os cães ao trabalhar em vegetação densa ou em água fria, e ainda fosse fácil de manter. Houve cruzamentos cuidadosos do German Pointer com outras raças. As fontes diferem sobre a linhagem exata, embora o Wire-Haired Pointing Griffon, Poodle Pointer, Stichelear e Deutscher Kursaar sejam amplamente aceitos como os contribuintes mais prováveis. O objetivo era desenvolver um cão de porte médio, com pelagem áspera, que pudesse procurar, localizar e apontar a caça em campo aberto, trabalhar tanto com aves quanto com animais de pelo e recuperar aves aquáticas. Ser um cão de caça de fácil treinamento e trabalhar próximo ao caçador, ser capaz de rastrear e localizar caça ferida, ser destemido ao caçar animais difíceis, como raposas, ser um companheiro devotado e animal de estimação, ser um cão de guarda para a família e a propriedade de seu dono. Todos os drats devem passar por rigorosas avaliações de caça e físicas antes de serem elegíveis para a reprodução. Além de buscar e apontar, esses testes incluem o rastreamento e recuperação de toda a caça, incluindo caça ferida como raposas, coelhos, cervos e javalis, o que pode não ser exigido de um cão que caça predominantemente aves. O German Wire-Haired Pointer Pointer é um cão bem musculoso, de porte médio a grande, com uma aparência distinta. Equilibrado em tamanho e robusto, suas características mais marcantes são sua pelagem resistente às intempéries e de textura áspera, e os pelos faciais. Tipicamente, o German Wire-Haired Pointer, GWP, é um caçador inteligente, enérgico e determinado. O rabo é geralmente cortado para 2/5 do comprimento natural. Em países onde o corte de cauda é proibido, o rabo deve ter comprimento suficiente para alcançar os jarretes. Assim como todos os pointers alemães, eles têm pés palmados. As cores são fígado, marrom, e branco ou preto e branco mosqueado, geralmente com algumas manchas sólidas, e fígado sólido, marrom, com ou sem uma mancha branca no peito. Um estudo de 2024 no Reino Unido encontrou uma expectativa de vida de 13 anos para a raça, em comparação com a média de 12,7 anos para raças puras e 12 anos para mestiços. Número 5. Hanover Hound. O Hanover Hound é uma raça de cão às vezes chamada de Hanoverian Hound. É um cão de caça e rastreamento, descendente dos Bloodhounds da época medieval. Foi introduzido na França pela primeira vez na década de 1980 e ainda é uma raça muito rara. Ele foi cruzado com o Bavarian Hound, o que deu origem ao Bavarian Mountain Hound. Esses cães de pelo curto variam em cor, desde o fulvo avermelhado claro até o escuro, com uma aparência tigrada. Eles também podem ter uma máscara. No geral, o Hanoverian Hound é robustamente construído, com uma cabeça grande, mandíbulas fortes e um peito profundo. Seu peso varia de 36 a 45 quilos. Os machos medem de 50 a 55 centímetros, enquanto as fêmeas são um pouco menores, com cerca de 48 a 53 centímetros de altura. Como qualquer cão de trabalho, o Hanover Hound se adapta melhor a áreas onde pode se exercitar e não seria ideal para viver na cidade. Eles são calmos e leais,
mas descritos como persistentes e focados ao rastrear.